Olá, que bom que está começando mais uma aula do Programa Municipal de Alfabetização de Jovens e Adultos. Eu sou a professora Viviane e desejo a você uma boa aula. Nunca desista dos seus estudos. A persistência pode nos levar à conquista dos nossos objetivos. E o que certamente não é possível se pararmos no meio do caminho. Imagina se a cada dificuldade que aparecesse em nossas vidas, nós parássemos e desistíssemos. Até onde você acha que chegaria agindo assim? Provavelmente não muito longe. Por isso, às vezes é preciso seguir em frente, enfrentar os obstáculos e construir sua própria história. E por falar em história, tenho algumas para te contar. Imagina se você tivesse numa máquina do tempo. Eu tenho certeza que você já desejou conhecer em algum momento distante do passado ou até no futuro. Pessoalmente, eu faço muito isso. Às vezes gosto de imaginar como era o passado. Eu sou muito curiosa e tenho grande interesse em entender como era Uberlândia em alguns anos atrás. E você, será que tem esse interesse? O resgate das memórias é importante para a valorização da nossa história e também a identidade da cidade. Por isso, na nossa aula hoje, embarcaremos em uma viagem histórica. Venha comigo. Na sua bagagem, você vai precisar apenas do seu material escolar, de imaginação, memórias sobre a nossa cidade. Vamos embarcar? Ao caminharmos por algumas ruas da nossa cidade, não imaginamos que antigamente essas ruas eram marcadas pelo sossego, pelas conversas nas portas das casas, nos bancos das praças e nas matinês de cinemas. Ao longe se podia ouvir o apito do trem anunciando a sua chegada na estação, desembarcando ali pessoas trazendo notícias da capital. O tempo passa, modifica-se a paisagem urbana, constroem-se arranha-céus e, em meio aos automóveis, as pessoas passam apressadas umas pelas outras. Nestes caminhos, ainda existem vestígios de uma época tão viva na lembrança de muitos que, mesmo ocultadas, pertencem, de certa forma, a todos nós. Resgatar a memória histórica, social e cultural de Uberlândia através de imagens é dialogar com um tempo passado e presente, contemporizado pelos olhares de cada um, permitindo um reconhecimento, uma reinterpretação sobre as transformações urbanas realizadas. E para observarmos essas transformações, proponho a você uma brincadeira. Uma viagem no tempo. Vou apresentar aqui algumas imagens na tela e você dirá qual o local que ela se refere nos dias de hoje, ok? Então, vamos lá. Preste atenção nos detalhes, hein? Como o estilo das construções, telhados, fachadas, isso tudo pode te ajudar, tá bom? Então, vamos lá. Aqui nós temos o quê? Onde é isso? Quem sabe? Esse arraial, essa cidadezinha pequenininha, às vezes você vai falar, a imagem está tremida, porque ela é uma foto e não, ela foi tirada uma foto de uma maquete. É o arraial de Nossa Senhora do Carmo de São Sebastião da Barra, de São Pedro de Uberabinha. Olha aqui, a foto da maquete desse vilarejo. Como eu disse, essa é a foto da maquete do arraial de Nossa Senhora do Carmo, de São Sebastião da Barra, de São Pedro de Uberabinha, que hoje é o bairro Fundinho. O arraial recebeu esse nome a partir de 1852, o nome de São Pedro de Uberabinha. Tornou-se município em 31 de agosto de 1888. Uberabinha passa a se chamar
Uberlândia em 1929. Onde é isso? Aqui na nossa imagem está escrito Praça da República. Será onde que é essa Praça da República? A antiga Praça da República recebe o nome de Praça Tubal Vilela em 1959. Em 1922, com a plantação de bambus, ela passa a ser chamada carinhosamente pela população de Praça dos Bambus, nome que muitos até hoje referem-se a ela. Olhe como que era diferente a Praça Tubal Vilela, a Praça dos Bambus, a Praça da República, né? Quem teve a ideia de construir outra matriz? Dom Eduardo Duarte Silva, o famoso Monsenhor Eduardo. No dia 25 de julho de 1933, foi assentada a pedra fundamental. E aqui, onde é isso? Que lugar é esse? Eu já dei a dica, falei em matriz, quer dizer que é a Catedral Santa Terezinha, que teve as obras iniciadas em 1939, certo? E você já ouviu falar em footing? Se você não nasceu nos anos 30, não deve ter ouvido essa expressão. A praça era considerada um lugar privilegiado para ouvir a banda, apreciar a fonte luminosa, para o footing, passeio a pé para espairecer, os encontros, a pipoca, o lago, os patos, os peixes, o caminho do cinema ou o caminho da missa e do colégio. Era tudo na praça. E aqui nós temos a nossa Praça Tubal Vilela como ela é hoje. A Igreja Matriz, como é hoje, né, Santa Terezinha. E agora, onde é isso? Você reconhece essa praça? Preste atenção no prédio ao fundo dela, na arquitetura, no formato do prédio, ele ainda existe no mesmo local até hoje. Reconheceu? Vamos ver? Praça Adolfo Fonseca. O prédio ao fundo é a Escola Estadual de Uberlândia, famoso museu. Olha aqui ela na atualidade, né? A Praça Adolfo Fonseca teve suas modificações. E lá ao fundo, do lado de um prédio ali, tem a escola museu. E onde é isso? Que árvore é esta? Por que ela é importante nessa foto? Você conhece a história da Sibipiruna, da Avenida João Pinheiro, em frente à Praça Adolfo Fonseca? Vamos lá? Já contei. Em um calçadão que invade a avenida, uma sibipiruna de quase 100 anos traz sombra e frescor, rodeada por um banco de cimento. Pouca gente que passa pelo local conhece a sua história. Ela foi plantada pelo comerciante Oscar Miranda em 1918. Ele plantou a mudinha na época bem no meio da Avenida João Pinheiro, com o objetivo de ter uma sombra à frente do seu estabelecimento e residência. O tempo passou, a sibipiruna cresceu, frondosa, quando no ano de 1960 a prefeitura foi asfaltar a Avenida João Pinheiro. Os peões da empreiteira, armados de machado, rodearam a sibipiruna para jogá-la ao solo. Foi quando um senhor idoso, indignado com a agressão que a sua árvore sofreria, pulou para fora de casa, armado até de carabina, apontou para a peãozada dizendo: aquele que tocar na árvore, eu derrubo ele. Alguns dizem que ele chegou a dar um tiro para cima. Houve-se gritaria, gente se escondendo aqui e ali, gente deitando-se no chão. Antes que a polícia chegasse, uma vizinha ligou para o prefeito na época e disse assim, que estava muito triste pelo corte da sibipiruna, que o seu Oscar plantou com muito carinho e fazia 50 anos. A prefeitura ficava onde é hoje o Museu Municipal
e um quarteirão dali. O prefeito correu lá, mandou que os peões retornassem à obra e se esquecessem desse Ibipiruna. Depois, mandou que enrolassem uma cinta metálica em volta da árvore, dizendo que ela era patrimônio da cidade. Essa é a Sibipiruna, na Praça Adolfo Fonseca. Olha aqui como ela é hoje. Quem não se lembra desse cantinho? Em frente ao Bretas, né? A avenida até dá uma voltinha quando a gente passa por lá. E onde é isso? Que local é esse? Vou dar uma dica. É um clube famoso. Um clube muito grande aqui em Uberlândia. Vamos ver? Em 1935, era fundado o Praia Clube de Uberlândia. Isso mesmo, Praia Clube. Havia um grupo de frequentadores no Rio Berabinha para a prática de natação. Eram 6 ou 7. Mais tarde, outros também começaram a frequentar o local. O proprietário jamais implicou com a invasão das suas terras. No entanto, ele tinha um genro que passou a implicar com esses banhistas. A turma de nadadores, então, resolveu pedir ao proprietário que vendesse aquele pedaço de terra à margem do rio, mas ele só fazia negócio com a chácara toda. Então, reuniram-se 12 pessoas e pagaram. Mais tarde, surgiu a ideia de transformar o local em clube. E aí deram a sugestão de nome para Praia Clube. Surgiu por causa de uma praia de cascalho que havia justamente ali naquele local onde a turma praticava natação. Olha aqui, como que era bem no comecinho do Praia Clube. Bem simplesinho, né? A gente percebe até aqui, ó, na imagem, que tem uma choupana ali. E olha a diferença, Praia Clube hoje. Certo? E onde é isso? É uma capela, uma igrejinha, a imagem está rodeada com fiéis, parece que é no meio de uma plantação, de um mato, alguma coisa assim. Vamos pensar, onde será isso? Nem adianta gastar seu tempo, você não chegou a conhecer esse local. Por quê? É a primeira capela construída no antigo povoado de São Pedro de Berabinha. A matriz de Nossa Senhora do Carmo localizava-se na antiga Praça da Matriz, a atual Praça Cícero Macedo. A construção foi demolida em 1943. Construiu-se no seu lugar a estação rodoviária. No ano de 1976, a estação também foi transferida para um novo espaço e o prédio passa a abrigar a Biblioteca Pública Municipal. Olha aqui como que era a matriz na época, né? Nossa Senhora do Carmo, que foi demolida, construído o prédio, onde hoje é a biblioteca, era a biblioteca, que anteriormente era rodoviária em Uberlândia. Olha aqui, a estação rodoviária na época, que hoje passou a ser biblioteca municipal, certo? Até a 2019, era a biblioteca municipal. No entanto, a biblioteca municipal, em 2020, mudou para o Centro Municipal de Cultura, que era no antigo fórum, né? Agora na Praça Professor Jaci de Assis. A biblioteca continua, todo o seu acervo cultural foi transferido para o Centro Municipal de Cultura. Então, se você quiser fazer uma visita à biblioteca, você vai, quando passar a pandemia e tudo mais, você vai ter que ir ao Centro Municipal de Cultura. Saiba que conhecer a história de um lugar significa resgatar e preservar a tradição daqueles que contribuíram para que chegasse ao ponto em que nós nos encontramos. Trata-se de uma oportunidade única para compreender, inclusive, a nossa própria identidade. Já diziam que um povo sem conhecimento de sua história
origem e cultura é como uma árvore sem raízes. É preciso olhar o passado para entender o presente. Bom, moçada, vocês não têm ideia de quem é que está aqui hoje assistindo a nossa aula. É a professora Paula. E aí, Paulinha, chega aqui. Olá, Viviane. Olá. Olá, meus queridos alunos. Como é que vocês estão? Eu estava sentada ali no cantinho, prestando muita atenção na aula e morrendo de vontade de participar também. Que viagem histórica maravilhosa! Pois é, Paulinha, você observou como é interessante saber que por trás de cada construção e de cada local da nossa cidade há uma história? Sim, observei isso e também que essas histórias estão ligadas às histórias de vida de todos nós. Aquela história que você contou sobre a árvore de Sibipuruna é emocionante. É verdade, Paula. A história da árvore faz parte do legado, é algo que foi deixado como parte da história não só da família que plantou, mas também de toda a cidade. Mas eu sei que você também tem um causo para trabalhar hoje conosco e eu estou ansiosa para ouvi-lo. Então, pessoal, eu vou me sentar ali e volto logo depois, ok? Tenho um causo para contar. Mas você sabe o que é um causo? No dicionário, a palavra causo significa conto ou história. É disso todo mineiro sabe e conhece bem. É que na cultura popular de Minas Gerais são inúmeros os causos que passam de geração em geração. Causos são histórias reais ou fictícias, compartilhadas nos bancos de praça, calçadas de ruas e mesas de família. Pois contar e ouvir histórias são ações que permitem acesso a outras realidades de época. Vou contar para vocês um causo. Causo mineiro. Sá passado era 7 de setembro. Tava eu na cozinha tomando uma pinco-mel e cozinhando um quilo de carne com tomate para fazer macarronada com galinha assada. Quase caí de susto quando vi um barulho vindo dentro do forno, parecendo um tiro de guerra. A receita mandou pôr-me de pipoca dentro da galinha para assar. O forno esquentou, o misturou e a galinha explodiu. Nossa Senhora, fiquei branco que nem um leite. Foi um trem doido demais. Quase caí dentro da pia. Fiquei sem saber de onde eu vim, onde eu tô, para onde eu vou. Ó, para você ver que loucura, graças a Deus ninguém se machucou. Será que essa história é verdadeira ou fictícia? Você já tinha ouvido algum causo? Conhece pessoas que contam causos? Você conseguiu entender esse causo? Esse causo poderia ser contado de maneira diferente? Podemos escrever um causo da mesma maneira que falamos? Como seria o causo se ele fosse contado com a norma culta da língua? Um causo, para ser bem contado, tem que ter entonação, ritmo e até mesmo sotaque e expressões interioranas. Esses elementos são fundamentais para capturar a atenção de quem ouve e provocar as mais diferentes sensações. Então, nós vamos fazer agora umas perguntinhas sobre o causo. O que vocês acham? Como que esse texto está escrito? Na linguagem formal ou na linguagem informal? Na linguagem formal, né, gente? Pela leitura do texto e através da imagem, podemos concluir que esse personagem vive na zona urbana ou na zona rural? Na zona rural. Mas também temos pessoas na zona urbana que também falam pela linguagem formal. A linguagem formal, também chamada de culta, faz uso correto das normas gramaticais,
bem como na boa pronúncia das palavras. Já a linguagem informal ou coloquial representa a linguagem cotidiana, ou seja, trata-se de uma linguagem espontânea, regionalista e despreocupada com as normas gramaticais. Vamos ler agora o texto e vamos fazer as correções. Sábado passado era 7 de setembro. Sábado passado era 7 de setembro. Tava eu na cozinha tomando um pinga-mel e cozinhando. Eu estava na cozinha tomando uma pinga com mel e cozinhando. 1 quilo de carne com tomate para fazer macarronada com galinha assada. 1 quilo de carne com extrato de tomate para fazer uma macarronada com galinha assada. Cascaí de susto quando vi um barulho vir dentro do forno, parecendo um tiro de guerra. Quase caí de susto quando vi um barulho vindo de dentro do forno, parecendo um tiro de guerra. A receita mandou pôr milho de pipoca dentro da galinha para assar. A receita mandou colocar milho de pipoca dentro da galinha para assar. O forno esquentou, o milho estourou e a galinha explodiu. O forno esquentou, o milho estourou e a galinha explodiu. Nossa Senhora, fiquei branco que nem um leite. Foi um trem doido demais. Nossa Senhora, fiquei branco como 1 litro de leite. Foi uma loucura. Cascaí dentro da pia. Fiquei sem saber de onde eu vim, não que eu tô, pra onde eu vou. Ó, pra você ver que loucura. Quase caí dentro da pia. Fiquei sem saber de onde vim, onde estou e para onde vou. Olha que loucura. Graças a Deus, ninguém se machucou. Graças a Deus, ninguém se machucou. Vamos analisar qual linguagem devemos utilizar nas situações que eu vou lhe indicar. Conversa com amigos. Eu estou aqui com 2 plaquinhas. Linguagem formal e linguagem formal. Numa conversa com um amigo, no bate-papo, qual linguagem a gente usa? Linguagem informal. E ao conversar com a diretora da nossa escola, qual linguagem você acha que a gente usa? Linguagem formal. Nossa viagem histórica está chegando ao fim. Espero que tenham relembrado ou conhecido de muitos causos ou fatos históricos. Vem para cá, Vivi, vamos encerrar? Vamos lá. Olhar para a história e perceber as mudanças e tudo que conquistamos nos faz valorizar o presente. Não é mesmo, Paulo? Isso mesmo, Viviane. E principalmente pela aula de hoje, onde aprendemos tanto da história de Uberlândia. Eu, particularmente, sempre passo lá na praça, vejo aquela sibipuruna linda e não sabia da história dela, que teve tanta confusão, Vivi. Pois então, é tão interessante quando conhecemos a história dos lugares, das construções. Sempre que vou passear em algum lugar, eu procuro pesquisar antes. É um hábito meu e é bem legal isso. Se você começar, vai ser gratificante. E a nossa aula fica por aqui. Até a próxima aula, com muita saúde e paz, se Deus quiser. Um abraço a todos, muita saúde para vocês e foi um prazer estar aqui com vocês. Tchau.